autoridade no casamento. Você vai aprender com essa aula a forma definitiva de aplicar e entender sobre autoridade e submissão no seu casamento. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que essa aula vai fazer a diferença na sua vida. Então, qual que é o primeiro problema que muitas pessoas, muitos casais, eles passam nesse assunto? Eles vêm até a gente, até eu e a minha esposa, né, falar sobre autoridade e submissão. Ah, mas eu que mando, comigo ninguém pode, eu sou homem, eu sou o cabeça, ela tem que me respeitar, eu tenho que dar a voz de comando, ela tem que obedecer. Ou então fala assim, ó, Adriana, você não está entendendo o meu marido. Adriana, você não sabe como ele é. Se eu falar que ele pode mandar e eu obedecer, ele vai pisar no meu pescoço, na minha garganta. Adriana, você não está entendendo com quem é o homem que eu me casei. Então, esse tipo de problema que alguns casais passam, tenho certeza que não é o seu caso, mas alguns casais passam simplesmente porque não entendem corretamente o conceito, o princípio de autoridade e submissão. Mas com essa aula aqui, eu tenho certeza que você não só vai entender, mas como vai aprender para ajudar outras pessoas também. Porque é um problema que eu sei que não é do seu casamento, mas é um problema que a maioria dos casais passam. Por quê? De alguma forma, ou a mulher quer assumir a posição de cabeça, ou o homem, ele deixa de ser o cabeça para ser o imperador, para querer ser o comandante, para querer ser o ditador, digamos assim. Ou então o contrário. Ele deixa de assumir essa posição de liderança para assumir uma posição de, não, faz o que você quiser, que eu não vou fazer mais nada. Mas hoje vai cair por terra todas as escamas dos seus olhos e você vai entender. Então a gente vai falar sobre tipos de autoridade, níveis de autoridade, a gente vai falar as características de uma falsa autoridade, a gente vai entender o propósito da verdadeira autoridade. Então eu tenho certeza que essa aula vai ser para abençoar o seu casamento e a sua vida. Pode ter certeza disso. Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que entender que existe um princípio, o princípio de autoridade. A gente tem que entender que a forma de liderança, a forma de autoridade, a forma de governo que procede de Deus, o conceito por detrás disso é muito diferente do conceito que nós entendemos de autoridade, que nós entendemos de reino, de governo. Qual que é o exemplo que vem a primeira coisa na sua cabeça quando eu falo para você rei? Quando você pensa num rei, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Um ser, uma pessoa com uma roupa lindíssima, belíssima, com uma coroa na cabeça, sentado num trono lindo dentro de um palácio? Pois é, esse é o conceito de rei. Só que pensar nesse conceito, lembrar desse conceito, faz a gente associar outro detalhe também que pode ser igualmente prejudicial, que é o rei que nós conhecemos, ele é servido por outras pessoas. E na verdade esse conceito é completamente o oposto do conceito de rei e liderança da Bíblia, de Jesus. E é essa mudança de valores, essa inversão de conceitos é que tem atrapalhado seu casamento. E eu vou te mostrar como. Olha só. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, eles são dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós se fazer grande, seja esse o vosso servo. E qualquer de vós que quiser ser o primeiro, que ele seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, verso 25 ao 28. Então aqui está um conceito de serviço, de liderança aos moldes de Jesus. Aquele que quiser ser grande, marido, se você quer ser grande, se você quer ser o maior da sua casa, o cabeça, então é você que tem que servir. O conceito da Bíblia não é impedir você de crescer, viu, mulher? O conceito da Bíblia não repreende você por querer crescer, por querer ser grande.
Mas a Bíblia fala o seguinte: você quer ser grande? Sirva. Você quer ser maior? Esse tem que ser o servo. Então o conceito nosso de reino, o conceito nosso de rei, aliás, é uma pessoa é servida por muitas pessoas. Mas o conceito de Cristo, o conceito da Bíblia, é que essa pessoa, ela serve muitas pessoas. No conceito do mundo, quanto maior é um rei, quanto mais pessoas servem a ele. Mas o conceito da Bíblia é o completamente oposto. Grande não é aquele que é servido por muitos. Grande é aquele que consegue servir a muitos. Você consegue entender o contrário? Você consegue perceber o contraste, a diferença? Então é isso que você tem que entender para aplicar no seu casamento. Ok? Então, a primeira coisa é esse conceito que você tem que quebrar agora. Você que é autoridade no seu casamento, você tem que servir. Maior é quem serve e não o contrário. Ok? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender que o conceito de autoridade, ele existe da seguinte maneira. Deus, ele estabeleceu da seguinte forma: tudo abaixo de Deus está submisso a ele. O exemplo de autoridade, o exemplo ao qual a gente pode se basear e exemplificar como autoridade em todo o universo é Deus. Abaixo de Deus, todo ser, toda criatura, todas as circunstâncias, ela está numa posição de servir. Aliás, numa posição de menor autoridade. Deus está acima de toda autoridade, você entende isso? Então, você tem que ter isso bem claro no seu coração e na sua mente. Deus estabeleceu dessa forma. Ele é toda autoridade. Abaixo dele, essa autoridade escorre como uma cachoeira. Então, se você está debaixo dessa cachoeira, naturalmente você vai receber dessa bênção, receber dessa proteção, desse cuidado, desse favor. Mas se você sai debaixo dessa cachoeira, então você já não está mais na posição de receber. Você entende? Jesus disse assim, ó: aquele que receber um profeta na condição de profeta, esse vai receber a recompensa do profeta. Se você olha para o seu marido e reconhece ele na condição de um bom homem, de um homem de respeito, de um homem de virtude, pode ter certeza de uma coisa: você vai receber essas características dele. Sabe por quê? Porque quando você se coloca abaixo para servir, Deus começa a usar ele dessa forma. Porque é assim que flui. O conceito de autoridade nunca é você querer se colocar acima, mas sempre se colocar abaixo. Porque teve uma pessoa que se colocou acima, que quis se colocar acima e deu errado. Então a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, o conceito de autoridade de Deus é que Deus está acima de toda a autoridade. Ele é a autoridade suprema. Então, qualquer outra pessoa que queira ser abençoada por Deus tem que se colocar abaixo, para que essa autoridade que flui do trono de Deus alcance para baixo. Sempre é de cima para baixo. Você não recebe quando você se coloca acima, sempre tem que se colocar abaixo. Adriano, como assim se colocar abaixo? Se colocar na posição de servir. O maior, ele tem que servir, entende? Então, pegando esse conceito, a gente tem dois princípios de vida. O princípio de vida masculino e o princípio de vida feminino, ok? A partir desses dois conceitos, você vai entender certas mudanças de comportamento e pensamento na sua vida e, por consequência, do seu casamento também. Então, para que você possa entender, existem esses dois princípios: princípio de vida masculino e princípio de vida feminino. O princípio de vida masculino, ele é exemplificado por aquele princípio que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o governo, toda a liderança, pela força, pela provisão, pela proteção. Esse é o princípio de vida masculino. E só Deus anda nesse princípio, ok? E existe um outro princípio, que é o princípio de vida feminino, que é o princípio de dependência, de submissão, de obediência, de fragilidade. Então, Deus, ele é o único em todo o universo que anda em princípio de vida masculino. Abaixo dele, toda criatura, todo ser e circunstância anda em princípio de vida feminino, porque está sujeito, submisso a Deus. Entende? Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher,
e Deus, o cabeça de Cristo. Então a gente percebe que existe sempre essa hierarquia de cima para baixo. Mas o que você tem que entender não é que esse tipo de hierarquia que eu estou falando aqui de cima para baixo não significa que o homem é melhor que a mulher. Não significa que vocês são diferentes. É melhor eu dizer que de uma forma horizontal, o homem vem primeiro. Em primeiro o quê? Quem vai levar primeiro o soco? Quem vai levar a primeira pancada? Quem vai levar primeiro a pressão? Você entende? Então, quando eu falar de hierarquia, pensa não como uma hierarquia de uma empresa, onde tem o operacional, onde tem o gestor, onde tem o diretor, e aí quem é ali o auxiliar, ele recebe ordem de todo mundo, e ele simplesmente tem que obedecer, porque todo mundo é melhor que ele. Não, não é isso. Quando a gente fala no casamento, principalmente, o homem ele é o primeiro, ok? Ele é o primeiro a conduzir, o primeiro a receber pressão, o primeiro a receber o soco, a facada, o primeiro a receber o golpe. Ele tem que se colocar na frente, entende? Ele tem que proteger a sua família. E a mulher proteger os filhos. É assim que funciona, ok? Então, vamos lá. O princípio de vida masculino é o princípio de vida de Deus. O princípio de vida feminino é o princípio de vida de todo o resto do universo. Mas, em relação a Deus, Cristo, ele entra em princípio de vida masculino, feminino, aliás. Em relação a Deus, Jesus, ele entra em princípio de vida feminino. Você quer um exemplo? Quando a gente vê, está escrito o seguinte assim, ó, João capítulo 5, verso 19. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que o Filho, ou seja, ele mesmo, por si só não pode fazer coisa alguma, se não ver fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, em relação a Deus, Jesus anda em princípio de vida feminino. Ou seja, eu não estou chamando Jesus de mulher, ok? Fique bem claro isso. Mas eu estou falando que em relação a Deus, Jesus sempre é o dependente, aquele que está submisso, aquele que está sujeito, ele se coloca nessa posição. Então, em relação a Deus, Jesus anda em princípio de vida feminino. Mas em relação ao homem, ele já inverte, ele faz o contrário. Olha só, João capítulo 15, verso 5, ele diz o seguinte, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Então olha que interessante. João capítulo 5 ele fala que não pode fazer nada. Mas em João capítulo 15 ele já fala que vocês não podem fazer nada sem ele. Então só ele pode fazer tudo. Então por quê? Em relação a Deus, Jesus anda em princípio de vida feminino. Mas em relação ao homem, Jesus anda em princípio de vida masculino. Porque em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3 está escrito, Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então, em relação a Deus, Cristo anda em princípio de vida feminino. Em relação ao homem, ele anda em princípio de vida masculino. Da mesma forma, um homem, em relação a Cristo, ele tem que andar em princípio de vida feminino. Mas, infelizmente, nós não vemos isso. A maioria dos homens tem a arrogância, a soberba, né? Uma característica que eu até entendo. O homem querer ser o provedor, querer ser o exemplo, querer mostrar força, governo, querer demonstrar para sua esposa o princípio de vida masculino, e está certo isso. Mas acontece que o homem, em relação a Deus, ele tem que ter o exemplo de força, o exemplo de vida, o princípio de vida feminino, que é de submissão, que é de dependência, submissão à palavra. Submissão da palavra quando diz assim, ó, na falta de conselhos, o povo se desvia, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, em relação às coisas de Deus, homem, seja quebrantado, seja submisso, seja dependente. Deus fala, vai procurar conselho, vai procurar direção, vai procurar instrução. A sua mulher, ela não vai te admirar porque você demonstra que é independente e desconectado de todo mundo, que você por si só é autossuficiente e capaz de conduzir a sua família. Não, sua mulher não vai te admirar por isso. Ela vai olhar para você e pensar assim, ó, esse homem, esse marido é um cabeça dura. Ele não procura instrução, ele não procura conselho, ele não procura discernimento, ele não procura sabedoria.
Agora, o homem que humildemente reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua debilidade, a sua limitação, esse homem, ele vai atrair mais admiração da sua esposa. Então é esse homem que procura conselho, é esse homem que procura instrução, é esse homem que procura, poxa, eu vou abrir um negócio, mas eu vou procurar aprender sobre o negócio. Eu vou fazer um curso, eu vou me conectar a essas pessoas, eu vou ouvir o que outras pessoas têm a dizer, eu vou fazer perguntas. E a sua mulher está vendo você lendo livro, está vendo você vendo curso, está vendo você crescer, está vendo isso. Está vendo de certa forma você separar um tempo para Deus e buscando direção e orientação. Porque você tem que conduzir sua família, é verdade. Em relação à sua família você tem princípio de vida masculino. Mas em relação a Deus você tem que estar em princípio de vida feminino. Você precisa demonstrar para Deus, para a sua família, que em relação a Deus você é obediente, é submisso e dependente, para que para a sua família você demonstre provisão, governo e autoridade. Você entende? Você precisa entender que você está no meio de uma balança, e essa balança tem que ficar equilibrada. Olha o rei Davi. O rei Davi, ele era um poeta, ele era um músico, mas ele também era um guerreiro. Ele era alguém que lutava as batalhas. Então, durante o dia, as mãos dele ficavam rígidas, fortes e firmes, empunhalando espada. Mas à noite, quando ele chegava em casa, a mão dele, essa rigidez, essa dureza e essa firmeza, era alterada pela fragilidade e delicadeza, para que as mãos dele pudessem tocar flauta, harpa. Você entende a diferença? Então, o Davi, mesmo um homem limitado, ele tinha esse equilíbrio. Durante o dia é um guerreiro, mas durante a noite um adorador de Cristo. Então, essa é a característica importantíssima que você tem que ter. Da mesma forma, mulher, você, em relação ao seu marido, precisa andar em princípio de vida feminino. Mas em relação aos seus filhos, você precisa andar em princípio de vida masculino. Qualquer pessoa, qualquer um dos dois que invertam esses princípios, que começa a alterar esses princípios de vida, vão trazer problema para si e para o seu casamento. Pode ter certeza disso. E eu tenho uma pergunta para fazer. Se eu parasse essa aula aqui agora, tinha valido a pena? Pois eu quero dizer para você uma coisa, eu ainda nem comecei. Prepara. Vamos lá que a gente tem muita coisa ainda para ver, para aprender, ok? Eu tenho certeza que você vai perceber as mudanças no seu casamento a partir do momento que você aplicar esses conceitos que você está aprendendo aqui. Então vamos lá. Entendido essa questão dos dois princípios, princípio de vida masculino e princípio de vida feminino. Agora eu quero contar outros dois princípios para você. Princípio de Cristo e o princípio de Lúcifer, ok? Então, vamos lá. O princípio de Lúcifer é o seguinte, Isaías 14, verso 12. Está escrito o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, e dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Olha só, a gente tem o princípio de vida, o princípio de Lúcifer e o princípio de Cristo. O princípio de Lúcifer é aquele que ele se promove, é aquele que ele quer sair dessa posição da cachoeira. Ele fala o seguinte, eu sou mais inteligente, eu sou mais preparado, por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que seguir esse caminho? Eu não quero, eu sou capaz, eu sou poderoso, eu sou poderosa. E ele sai dessa dependência. Ele sai, é a mulher que ela fala assim, eu não vou me submeter a essa autoridade não, eu vou sair e vou colocar o meu trono, os meus direitos, o meu favor, a minha responsabilidade acima da autoridade que Cristo colocou sobre a minha vida. Eu vou colocar essa autoridade acima. Romanos capítulo 13 fala assim, ó, toda autoridade, ela procede de Cristo. Então não existe autoridade no mundo que não seja lá colocada por Deus. Entende? Então o princípio de Lúcifer é o princípio da autossuficiência. É o princípio assim, ó, eu não preciso, não dependo de ninguém.
Eu sou o suficiente por mim mesmo. Então eu não vou me submeter a autoridade alguma. Eu não preciso disso. Tem uma frase, né, que fala assim: mulher precisa de homem, o quanto um peixe precisa de bicicleta. Olha só. Olha que maligno essa frase, essa fala. O que ela está falando? Eu não preciso de autoridade. Eu não preciso estar debaixo de nada. Mas acontece que Deus, ele estabeleceu aqui tudo no universo estivesse sujeito e abaixo dele. Quando você está nessa cachoeira, você recebe essa unção. E é aqui que eu quero falar, aquilo que eu falei no começo dessa aula. Quando você, mulher, se coloca nessa posição para receber aquelas características do seu marido, Deus olha para o seu coração. E por causa do seu coração, Deus vai te abençoar. Por causa do seu coração, Ele vai começar a mudar a atmosfera do seu casamento. É isso que você tem que entender. Quando você muda, quando algo no seu coração muda, Deus, para honrar esse coração, muda por você. Porque você criou a atmosfera que Ele precisa. Você criou a posição de receber. Você está debaixo da cachoeira. E agora, você também não só fez isso, não só mudou o seu coração, mas como você gerou pressão na autoridade aqui, ó. Seu marido vai falar assim: eita, essa mulher, ela se coloca na posição de submissa. Essa mulher coloca na posição de estar dependendo de mim. Se eu tomar uma decisão errada, arrebentou tudo, lascou. Eu me lembro uma vez que eu e minha esposa, a gente tinha que tomar uma decisão sobre para onde a gente tinha que ir, né? A gente estava se envolvendo com multinível, e aí eu estava numa rede, numa equipe, e ela estava em outra. Só que tinha que tomar uma decisão em qual das equipes que a gente iria, né? Porque isso ia influenciar completamente os resultados. Do lado de cá, enfim, não vou contar os detalhes não. Sei que você está curioso, mas em outra ocasião a gente conta. Eu sei que eu precisava tomar essa decisão, e eu imaginei que fazer a minha esposa vir para a minha rede ia gerar problema, porque ela podia resistir, ela podia achar ruim. Afinal de contas, ela estava muito bem estabelecida lá. E aí, mas para sair da minha também era muito complicado, porque eu já tinha o meu ritmo, já tinha minhas reuniões, as pessoas, e foi terrível, né? Eu sei que eu estava em dúvida, assim, tentando consertar e arrumar essa circunstância da melhor forma possível. E aí, a gente estava no meio da ligação, e aí eu falei para minha esposa, né? Na época a gente estava só se conhecendo ainda. Falei que era uma decisão importante. Aí ela falou o seguinte: amor, eu confio em você. Eu sei que você vai tomar a melhor decisão. Caramba! Quando ela falou um trem daquele, parece que na hora eu fui cheio de um poder sobrenatural. Eu fui cheio de um poder de um jeito que eu me senti o Clark Kent, o super-homem. Eu me senti como se qualquer pessoa desse um tiro ali, a bala ia ricochetear, ia bater assim, ó. Entende? Por quê? Porque ela se posicionou em princípio de vida feminino, de dependência, de submissão. Nessa hora, o meu coração foi mudado por uma posição, uma decisão dela. Uma resposta dela mudou a mim. Então eu percebi que eu não podia tomar uma decisão leviana, não podia tomar uma decisão errada, porque eu ia comprometer ela. Mas o seu medo, esposa, se você me permite falar isso, o seu medo é o que faz trazer problemas para o relacionamento. Quando você fala o seguinte: eu não posso entregar a liderança da nossa casa para o meu marido, porque se eu faço isso, ele vai tomar uma decisão errada de pular no buraco e vai levar a gente. Então é por isso que eu não entrego a liderança para ele, Adriano. Sabe por quê? Se eu faço isso, eu comprometo toda a relação, a minha vida. Entende? Mas é justamente isso que tem feito com que os problemas do seu casamento aconteçam. Por quê? Porque você saiu dessa cachoeira. Você saiu da posição de receber. O seu marido não sente que dele flui virtude, dele flui poder. Entende? O fluxo está interrompido, cessou. Cessou, acabou. Não tem para quem ele distribuir. Encerrou ali. Você saiu da posição. Você entende isso? É a mesma coisa de você querer que saia água do hidrômetro lá da sua casa, na sua torneira, sem o cano. Imagina isso.
É você querer ligar a torneira, querer que saia água da torneira, mas não tem um cano ali, não tem a caixa d'água. Ei, mulher, quando você se coloca nessa posição para receber do seu marido, para ser conduzida por ele, acredite, você está ocupando a posição certa que Deus fez para você. E aí esse homem, na hora, ele percebe que dele flui virtude, dele flui poder. Ele percebe que agora ele pode conduzir, pode tomar circunstâncias, porque está tudo no lugar certo. Ele sabe que aqui, ó, tem alguém para ele defender, então ele vai se posicionar como defesa. Acredite no que eu estou te falando. Acredite. Ele vai se posicionar como provedor, como protetor. Se esse homem não faz isso, aí, e mesmo com você se posicionando, aí tem alguma coisa errada. É com ele, não é com você. Entende? Aí os problemas são outros. Os problemas são outros. Não tem nada a ver com autoridade e submissão. Se você se posiciona da maneira correta, você gera pressão para ele mudar. E ele começar a se posicionar da maneira correta também. Então, o princípio de vida de Lúcifer é esse, é a autossuficiência. É ele se colocar na posição acima. Homem, você também, quando não se submete à palavra de Deus, quando você não se submete a alguma autoridade, quando você não se submete a alguém, você está invariavelmente fazendo o princípio de Lúcifer. Quando você faz com que a sua família sirva você, você está andando em princípio de Lúcifer, que é o quê? Ele queria edificar o próprio trono, ele queria se promover, ele queria ser grande, ele queria estar acima, ele queria estar no alto, ele queria se colocar na posição acima da esposa para que ela fizesse a vontade dele. Esse é o princípio de Lúcifer. Ele quis se promover. Ele quis falar o seguinte: comigo ninguém pode, eu falo mais alto e eu tenho que mandar aqui, eu exerço governo aqui. Eu falo, você tem que calar a boca. E você tem que me chamar de senhor. Então, se você tem esse tipo de comportamento, me desculpe, meu amigo. Com todo amor e carinho, você está sendo uma liderança disfuncional, que não é o padrão de Cristo. Então, você não tem que se promover. Entende? Quando você decide, eu não estou te chamando também de capeta. Embora o casamento de vocês possa, talvez passando por um momento que pareça com um inferno, eu não estou te chamando de Satanás, não estou te chamando de demônio. Tá? Eu estou falando que se você faz e tem esses comportamentos, significa que você está em princípio de Lúcifer, você está caminhando como se fosse ele. Entende? Quando você estivesse fazendo para si um império, um governo, isso está errado. Entende? Então isso tem que mudar. Então, o princípio de Lúcifer é onde eu me promovo, eu me coloco acima. Esse é o princípio de Lúcifer, princípio da autossuficiência. Eu não preciso de curso para fazer isso. Eu não preciso me submeter a um livro, eu não vou gastar tempo treinando, ouvindo outras pessoas. Eu sei o que fazer. E você tem que me obedecer. Você que tem que me servir, porque eu sou mais forte, eu posso quebrar a sua cara. Então, eu mando, eu decido os horários aqui. Então, eu vou fazer isso, porque eu tenho toda a autoridade. Se você está fazendo isso, então você está andando em princípio de Lúcifer. Eu te pergunto, como que um casamento pode ser bem sucedido? Como que um casamento pode ser agradável, frutífero, proveitoso, se o homem, o cabeça, o líder da casa, está andando em princípio de vida de Lúcifer? Entende? Como que pode prosperar dessa forma? Como que esse homem de Deus pode expressar Deus, expressar Cristo, sendo que ele anda em princípio de Lúcifer? Entende isso? Então agora eu vou mostrar para você o outro princípio, o princípio de Cristo. O princípio de vida de Cristo é o seguinte: olha o que está escrito na palavra de Deus, em Filipenses. Está escrito assim, ó: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se de si mesmo, tornando-se a forma de servo. Olha que interessante. Fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 a 11. Então o princípio de vida,
princípio de Cristo, aliás, ele é o princípio onde ele sendo todo-poderoso, ele sendo Deus, ele sendo autossuficiente, ele sendo o cara, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não se colocou nessa posição. Ele não se colocou, pelo contrário. A posição que ele se colocou foi de servo. Ele fez questão de se colocar abaixo desse rio. E aí o que acontece? Quando você se posiciona assim, é uma chave espiritual para você, esposa, e para você, marido. Quando você, esposa, se coloca abaixo da autoridade do seu marido, Deus promove você. E Deus recomenda você para o seu marido. Deus visita o coração dele, a consciência dele, e fala assim: ei, macho, você tá doido? Você perdeu a cabeça? Como que você trata essa princesa, essa joia que eu te dei? Você não é maluco de escolher esse caminho, você não é doido de fazer isso com a sua vida. Eu não vou deixar. Então, quando você se promove, Deus não te promove. Mas quando você se rebaixa, quando você se coloca como servo para receber, Deus te promove. Você entende isso? Marido, você também. Quando você se coloca na posição de servo da sua família, quando você se coloca na posição para servir sua família, na posição de receber de Deus a instrução e passar a instrução para sua família, a sua esposa, ela vai pensar assim, Deus vai colocar no coração dela, né? Ei, escuta aqui. Você tá doida de falar isso pro seu marido? Você vai falar desse jeito com ele? É sério? É sério que você vai tratar ele com essa falta de respeito? É sério que você vai humilhar ele, desrespeitar ele, ofender ele dessa forma? Você tem certeza? Você tem certeza que você vai querer trocar ele, esse marido todo servo, esse marido que está provendo o seu lar, esse marido que está fazendo tudo por você, você vai trocar esse marido por uma noitada? Você vai trocar esse marido por qualquer festinha? É sério? Então, marido, você não precisa se promover para sua esposa. Quando você se promove, você está em princípio de Lúcifer. Quando você não se promove, mas deixa que Cristo seja a sua justiça, o seu promoter, então Deus se promove. Entende? Estamos claros até aqui, meus amores? Se eu terminasse essa aula aqui agora, tinha valido a pena? Sim ou não? Responde aí. Então já aperta o like, já compartilha essa aula para mais pessoas, que eu vou deixar ela salva como presente para você, para abençoar muitos outros casais, muitas outras famílias, e espero que esteja fazendo diferença na sua vida também. Então vamos continuar com a nossa aula aqui, tem muita coisa para ser compartilhada. Quando a gente fala de autoridade, é muito importante a gente entender também sobre os níveis de autoridade que existem, ok? Então, a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 13, verso 1, fala o seguinte: toda autoridade ou todo homem, toda pessoa esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, o melhor lugar para a pessoa, para alguém, qualquer pessoa, qualquer circunstância, qualquer ser do universo, o melhor lugar para essa pessoa estar é debaixo de autoridade. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Mas aqui a gente vai entender quais são os níveis de autoridade que existem. Existem ao todo 7. Primeiro nível, autoridade soberana de Deus. Segundo, autoridade da palavra de Deus, tá? Ou da verdade. Terceiro nível, autoridade da consciência. Então a gente tem autoridade soberana de Deus, autoridade da palavra de Deus e autoridade da consciência, ok? Depois nós temos autoridade delegada, não de delegado de polícia, tá? Delegada de delegar. Autoridade delegada, autoridade funcional, tá? Depois autoridade de costumes e tradições e por último autoridade dos contratos. São esses os níveis de autoridade, ok? Então vamos lá. Os 3 primeiros níveis de autoridade, que é a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus e da consciência, são atributos divinos, tá? Então só é competência de Deus. Só Deus pode mandar e desmandar nesse lugar. Compete a Ele, tá? Então,
Os primeiros níveis se referem-se a Deus ou que Deus colocou em nós, que é, no caso, a nossa consciência. E os outros 4, eles referem-se ao homem propriamente dito, ok? Então a gente vai falar rapidamente o que cada autoridade, cada nível de autoridade significa. Primeiro nível de autoridade, autoridade soberana, autoridade soberana de Deus. É a autoridade que só Deus tem, ok? Só Ele está acima de toda autoridade, como eu falei no comecinho da aula. Segundo, autoridade da palavra. É o que Deus fala, tá? Então, o que está escrito na Bíblia não é a minha opinião, é o que está lá. Então, Deus tem toda a autoridade e o que Ele fala também é autoridade. Entende? Isso é muito importante, porque não é a minha opinião, sua opinião, não é o que dá certo, é o que é certo, é o que está escrito. Então, a palavra de Deus é autoridade. Segundo, consciência. Consciência do certo e do errado. Então, a minha consciência, ela é autoridade também, porque eu devo seguir. Se eu faço algo que a minha consciência, ela cobra, ou ela julga estar errado, acredite, eu quebrei um princípio, eu vou sofrer consequência, eu vou me sentir mal, aquilo vai ser ruim, entende? Então, existe uma consequência para sempre quando a gente quebra ou sai dessa posição de autoridade. A gente sai, a gente ofende, aflige essa autoridade. Você entende isso? Então vamos lá. Então é muito importante você entender esses 3 primeiros. Agora, autoridade delegada. Autoridade delegada, ela está ligada diretamente com a responsabilidade. Ela está ligada à responsabilidade. Responsabilidade e autoridade, elas andam juntas. Você não pode pedir para uma pessoa ter autoridade sobre aquilo. Aliás, você não pode pedir uma pessoa ser responsável por aquilo que ela não tem autoridade. Então, a autoridade delegada, ela tem uma responsabilidade sobre algo, mas para que ela exerça essa responsabilidade, ela tem que ter autoridade. Para que os policiais possam exercer a sua autoridade, aliás, a sua responsabilidade sobre a sociedade, eles precisam de autoridade para fazer isso. Então ele tem que dar a voz de comando, ele tem que ser obedecido, entende? Então a autoridade delegada é isso. É o professor, por exemplo, ele tem responsabilidade sobre as crianças da classe. Mas se ele não tiver autoridade sobre elas, como vai exercer responsabilidade? Entende? Ah, mas ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas se acontecer alguma coisa errada, quem vai ser cobrado é ele, porque ele tinha responsabilidade. Agora, se ele não puder exercer autoridade, ele também não pode ter responsabilidade. Então você precisa entender que para o seu marido exercer a responsabilidade que ele tem no casamento, ele precisa de autoridade. Quanto maior for a responsabilidade de algo, maior é a autoridade também. Isso em qualquer lugar que você for. Então a autoridade delegada é isso, é uma pessoa que assume uma responsabilidade por algo, ok? E se ela assumiu aquela responsabilidade, então ela tem uma autoridade proporcional àquela autoridade, àquela responsabilidade, aliás. Depois, autoridade funcional. A autoridade funcional, ela provém da habilidade, da competência, da experiência e do treinamento. Então, a autoridade funcional é exercida por alguém que tem um diploma, é um médico, por exemplo, é um treinador, é um personal trainer, é um professor. Então, quando o policial, que é a autoridade delegada, quando o líder religioso, quando o seu marido, que é a autoridade delegada também, entende isso? Autoridade delegada. Os pais são autoridade delegada, o marido, né, a esposa, né? Quando alguma autoridade delegada ele vai visitar um médico, essa autoridade está sujeita à autoridade funcional. Embora a autoridade funcional seja um nível inferior, naquele momento, naquela ocasião, ela é maior. Por quê? Porque o médico ele vai exercer responsabilidades também sobre o paciente, independente que a autoridade seja o paciente. Então, por causa do treinamento, por causa da competência médica, ele tem mais autoridade naquele momento, no consultório, em relação à saúde, entende? Se você não se submeter ao médico, não tem sentido você procurar uma consulta. Você entende isso? Então, a autoridade funcional é basicamente isso. É exercida por alguém que tem competência, treinamento e habilidades para cumprir aquela função, fazer aquele papel. Qualquer autoridade que haja diferente é uma autoridade ilegal. Uma pessoa, ela tem poder para parar um carro. Ela pode.
ela pode estender a mão e falar para o carro parar, né? Mas se ela não tem autoridade para isso, ela está sendo uma autoridade ilegal naquele momento. Mas a gente vai falar disso mais para frente, pode ficar tranquilo, ok? Um exemplo de autoridade funcional é o seguinte: se no casamento a mulher tem uma habilidade melhor do que o homem para cuidar das finanças, é ela que tinha que fazer essa função. Se a mulher pode cuidar da harmonia da casa, da aparência, da estética da casa, é ela que tem que exercer essa função. Mas se é um homem, é ele que tem que cuidar disso, entende? Então, autoridade funcional é estabelecer funções. Quando essas funções, quando essas autoridades não são estabelecidas, quando todo mundo quer ser uma autoridade, acaba que nada acontece. Essa é a grande verdade. Quando você quer ser autoridade no seu casamento, na sua casa, junto com seu marido, em todas as áreas, vocês vão ter problema. Porque existe a necessidade de uma pessoa responder e tomar a decisão e as outras acatarem. E essa pessoa que vai tomar a decisão, ela também não pode cometer a insanidade de tomar uma decisão sem consultar os demais. Um pai nunca deveria tomar uma decisão sem consultar a sua esposa e os filhos. Mas a esposa e os filhos deveriam também respeitar e honrar a decisão que o pai tomar. Entende? É um ciclo. O pai toma decisões e a família obedece, mas o pai nunca toma decisão sozinho, sem consultar a família. É sempre assim. É assim que Deus fez para ser. O que acontece fora disso é uma disfunção. Mas você não deve deixar de obedecer, deixar de honrar, deixar de respeitar essa decisão só porque é uma decisão que não foi tomada com a sua consulta. Você entende isso? Então, a gente percebe que muitas esposas, elas têm a característica de pensar o seguinte: eu sou mais inteligente que meu marido, eu sou melhor que ele, eu tenho mais habilidades do que ele, então eu não posso aceitar a decisão que ele tomou. Então é isso que tem também impedido e gerado problema no seu casamento, porque quando você se posiciona dessa forma, você tira do seu marido o que é devido a ele, o que é direito dele, o que é de honra dele. O que é honra? Honra é entregar ao outro o que é dele por direito. Entende? Honra depende do outro, do que o outro é, independentemente do que ele fez ou deixou de fazer. Isso é honra, entregar a ele o que é direito. Entende? E respeito. Respeito é quando eu faço algo, independentemente pelo que o outro fez, pelo que ele deixou de fazer, mas respeito depende de mim, do meu valor, pelo que eu sou. Então eu decido respeitar. Entende? Quando você honra, você está entregando ao outro o que é dele de direito. E quando você respeita, você está entregando ao outro aquilo que você é, e não o que ele faz ou deixa de fazer. Então, de todo jeito, você pode honrar e respeitar o seu marido. Marido, você também deve honrar sua esposa. Deve saber que ela é conselheira. Deve saber que ela vai trazer observações e constatações diferentes das suas, para melhorar a sua decisão, melhorar a sua vida, a vida de todo mundo. Então, você tem que ter esse quebrantamento. Entende isso? Faz algum sentido? Mas vamos voltar para cá, que a gente não está falando disso agora não. A gente está falando sobre níveis de autoridade. Então, autoridade funcional, ela é isso. Agora, próximo nível de autoridade, a autoridade dos costumes. O que é a autoridade dos costumes? É quando costumes e tradições, elas são autoridades também. Você não pode chegar num lugar e julgar aquele costume, aquela tradição, por achar que a sua tradição, o seu costume é que é correto. Por exemplo, lá na Alemanha as pessoas bebem muita cerveja, não todas, mas as pessoas bebem muita cerveja, né? Certos lugares aí, você pode, por exemplo, ir até um supermercado com roupa de banho, né? Certas cidades litorâneas, você pode estar de biquíni, de sunga, de saída de banho, você pode estar de toalha, de roupão e ir no supermercado. Mas já em outras cidades, se você ir com essas roupas, você pode até ser preso. Você entende isso? Então, existe sim a autoridade dos costumes. E quando um costume não está escrito na Bíblia, mas ele é honroso, virtuoso, não tem por que você não respeitá-lo, você não honrá-lo. Por exemplo, não está escrito na Bíblia que a gente deve usar aliança no dedo, mas ele é um símbolo, é um bom costume. É para mostrar para as outras pessoas que eu exerço um compromisso, uma responsabilidade para com o meu cônjuge. Você entende? Então isso é autoridade. Né? Então ela se estabelece quando provou-se através dos anos que é para o bem comum e é aceita por todos. Se uma tradição for boa, ainda que ela não seja bíblica, vale a pena ser preservada. Mas a gente tem que entender que essa tradição e esse costume, ele está submisso a todas as outras autoridades. Ok?
Então, se for o costume matar alguém e comer os órgãos dessa pessoa, misericórdia. Você entende? Você não vai fazer isso também. Por quê? Se isso vai ferir a palavra de Deus e a sua consciência. Então você não deve obedecer. Você entende? Então aquilo que fere os princípios das outras autoridades, essa então é uma autoridade ilegal. Você entende isso? E qual que é a importância de entender os níveis de autoridade? Entender que você é uma pessoa livre. Entender o lugar e a posição de cada um na sua vida, para que você entenda se aquela pessoa, ela está em qual nível de autoridade. Se ela quebra uma autoridade superior, então eu devo priorizar quem? Se o meu marido é o quê? Autoridade delegada. Se ele fala para mim fazer alguma coisa contra a minha consciência, quem que eu devo ouvir? O meu marido ou a minha consciência? O marido, a autoridade delegada, é o nível 4. E a consciência é o nível 3. Então eu devo ouvir a minha consciência. Entende? O meu marido falou algo que está contra a palavra. Eu devo ouvir quem? A palavra ou o meu marido? Eu devo ouvir a palavra. Você entende isso? Porque o meu marido quebrou um conceito do que estava escrito. É claro que isso não deve ser motivo para gerar brigas e discussões. Mas você deve respeitosamente, cordialmente falar o seguinte: meu amor, o que você acaba de me falar, o que você acaba de me pedir, está contra o que está escrito na palavra. Então, em respeito a você, eu não vou seguir isso, eu não vou acatar isso, ok? Me peça outra coisa, me fala outra coisa de outra forma que eu vou fazer. Isso eu não vou fazer. Ou então, amor, o que você está me falando está ferindo a minha consciência. Eu não posso aceitar isso, eu não posso permitir. Me pede outra coisa. Me pede de outra forma que vai dar tudo certo. Você entende isso? Então, a autoridade dos costumes. E agora, por último, a autoridade dos contratos. A autoridade dos contratos, essa é a lei dos homens propriamente dita. Então, elas são válidas. Claro que são. Quando você é chamado para ser o júri num tribunal, quando você assina o contrato, né? Quando você paga um imposto, quando você faz alguma coisa, isso é muito importante. Quando você quebra esses princípios, essas regras, você está debaixo de maldição. Né? Quando você quebra a lei de andar de alta velocidade na rodovia, quando você quebra uma regra dessa, você vai levar uma multa. Mas você entende que essa multa é porque você desobedeceu uma autoridade. E quando você desobedece uma autoridade, você vai atrair consequências para você. E não significa que, por ser a menor das autoridades, a última das autoridades, os contratos não são importantes, eles são fundamentais. Contratos falam de acordos formais. Então isso é muito importante também quando você vai fazer um negócio, vai combinar alguma coisa com alguém, mas um contrato, ele é importante até dentro do casamento. Não falo que o relacionamento ele tem que ser com base em contratos, mas é necessário que hajam acordos entre vocês. É necessário que haja acordos pré-determinados para que vocês reconheçam as funções de cada um no lar. E com base nessas funções, vocês possam exercer autoridade delegada também. Não, nessa área eu vou deixar a mamãe cuidar porque ela é melhor que o papai. Nessa área o papai que vai cuidar porque eu sou melhor. Entende? Então vocês combinam isso e pronto. Quando a mamãe falar alguma coisa, todo mundo vai acatar, vai respeitar. Por quê? Porque a gente entende que ela tem habilidade para fazer isso. E a decisão dela vai ser o melhor para todos. E assim, vice-versa. Assim o casamento flui melhor. Você entende? Então, só para a gente refrisar, os 7 níveis de autoridade são a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus, a autoridade da consciência, ok? Depois, a autoridade delegada, a autoridade funcional, a autoridade das tradições e costumes e a autoridade dos contratos, ok? Se eu tivesse acabado aqui, tinha valido a pena? Pois ainda nem começou. Acredite, o melhor ainda está por vir. Que aula gostosa, né? Que aula maravilhosa. Eu espero estar podendo ajudar e contribuir com o seu casamento, com a sua vida. Agora a gente vai falar sobre algo muito importante. Muito importante mesmo. Como eu havia começado a falar agora há pouco, o lugar mais importante para uma pessoa estar é debaixo de autoridade. Tudo que Deus faz, Ele faz para estar debaixo de autoridade. Então, como eu falei, Deus está acima de toda autoridade. Então, tudo que está abaixo de Deus está submisso a Ele. Mas Deus também fez as coisas para se submeterem a outras coisas. Da mesma forma que pessoas a se submeterem a outras pessoas.
com autoridade. Porque às vezes tem sempre essa questão, né? Edré, você falou que toda autoridade foi estabelecida por Deus, né? A Bíblia fala isso, mas e Hitler? E Mussolini? E ditador sei lá das quantas, fulano sei lá das quantas? E essa pessoa que causou a matança, a morte de milhares e milhares de pessoas, como é que faz Deus que levantou essas pessoas? Me explica melhor isso aí. Não, Deus levantou essas pessoas sim. Mas o que a gente não consegue aceitar e entender é isso, né? Deus levantou essas pessoas, mas não foi para elas fazer isso. A maior autoridade, por exemplo, no Brasil, é o presidente da República. Mas até o presidente da República, ele está sujeito e submisso a uma autoridade maior do que ele ainda, você sabia disso? Quem é a autoridade maior do que o presidente da República? É a autoridade da Constituição Federal. Então, se o presidente faz algo contrário à nossa Constituição, ele está exercendo uma autoridade ilegal. Da mesma forma que eu fui colocado numa posição de autoridade. Mas se eu exerço essa autoridade de forma equivocada, de forma errada, eu estou sendo uma autoridade ilegal. Você entende isso? Então é muito importante você entender que Deus estabeleceu essa forma para você se submeter, para que você aprenda a submissão. Por quê? Como que você vai se submeter a Deus se você não consegue se submeter nem ao seu médico? Se você não consegue submeter nem ao seu professor, nem ao seu cônjuge, nem ao seu marido. E o marido, às vezes, em algumas áreas, até a esposa também. Existe esse conceito de submissão mútua. Por exemplo, aqui em casa, em relação à decoração, eu submeto a minha esposa. Ela decora muito melhor que eu. Então, quando ela fala que algo tem que ficar em tal lugar, eu logo acato. Por quê? Porque eu entendo que ela tem, a gente entendeu isso nos níveis de autoridade, mas eu entendo que ela tem a habilidade melhor nisso do que eu. Então eu logo me obedeço, me submeto a ela. Estou ali servindo, entende isso? Então, é muito importante que você entenda essa importância de se submeter, de servir. Entende? Então, essas pessoas que ocuparam essa posição de autoridade, que ocupam essa posição de autoridade, mas que não fazem isso da forma correta, elas estão em princípio de Lúcifer. E aí elas estão fazendo algo de forma ilegal, que Deus não autorizou fazer. A autoridade do presidente, a autoridade do Führer, lá da Alemanha, né, no caso do Hitler, ela foi a autoridade em benefício das pessoas. Mas o que aconteceu? Ele fez as leis, ele tomou as decisões em benefício próprio, do que ele acreditava que era o melhor. Então isso está errado. Sempre quando você usa da sua autoridade para o seu próprio benefício, você está se tornando uma autoridade ilegal. Você está sendo uma autoridade corrupta. Quando um policial ele exerce autoridade para benefício próprio, ele está sendo uma autoridade corrupta, ilegal. Um médico que faz isso, corrupto. Uma esposa que faz isso, corrupta. Um marido que faz isso, corrupto também. A autoridade nunca é para benefício próprio. A autoridade é para o benefício dos outros. Você entende isso? Então, na Bíblia a gente tem um exemplo de João Batista e de Jesus. João Batista, olha só, ele era 6 meses mais velho que Jesus. E aí, quando completou 30 anos, né, não sei se você sabe, mas na cultura judaica, somente quando você completa 30 anos é que você está apto a ser chamado de mestre. Então aí que você pode começar um ministério, aí que você pode começar, eu não sei muito não, mas é mais ou menos assim. E aí o que é muito interessante a gente saber é que com essa idade você pode sair para fazer a sua vida. Digamos assim, se você quer seguir, né, esse rumo de ser um mestre, de ser um professor. E na doutrina, na cultura judaica, o professor, ele é chamado de rabi, que é o mesmo que professor e mestre, tá? Então, acontece que João Batista, que era 6 meses mais velho do que Jesus, quando ele inteirou 30 anos, ele saiu. E aí, ele falou para sua mãe, mãe, eu vou sair de casa. Ah, mas para onde você vai? Ah, mãe, eu não sei, qualquer lugar serve. Ah, mas você vai comer o quê? Ah, vou comer qualquer coisa, eu vou comer gafanhoto, eu vou comer mel silvestre, eu vou beber água de rio. Aonde você vai morar? Ah, onde eu vou dormir, onde eu vou morar. Enfim, o que você vai vestir? Eu vou vestir qualquer coisa. E ele saiu. E aí 6 meses depois, Jesus também saiu.
Jesus falou assim para sua mãe, mãe, Maria no caso, mãe, eu tenho que sair, eu tenho que começar meu ministério. Mas você é Deus, para onde você vai? Você não tem que começar não, você já começou, você é Deus, você é todo poderoso. Ah, mãe, mas eu tenho que sair daqui, eu preciso sair para lá, eu preciso salvar as pessoas, salvar a humanidade. Mas você é Deus, para onde você vai? Mãe, eu vou até João Batista. E o interessante é que Jesus, sendo Deus, ele não foi começar os milagres, a tudo que ele tinha para fazer. Ele foi primeiro até João Batista. E interessante é quando ele chega até João Batista, ele encontra ali o primo dele e fala assim, primo, eu tenho que ser batizado por você, porque se eu não me submeter à sua unção, se eu não me submeter à lei, então eu estaria sendo uma autoridade ilegal. E João Batista fala assim, mas Jesus, meu primo, como que você me fala uma coisa dessa? Você é muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar o seu cadarço, eu não sou digno nem de limpar o seu sapato, a sua sandália. Como que eu posso fazer uma coisa dessa? Você é Deus, eu sou uma criatura. Como que eu não mereço, eu não sou digno? E aí Jesus falou assim, eu sei, eu te criei, eu te fiz assim, mas tem um negócio, se eu não fizer assim, se eu não fizesse dessa forma, eu estaria sendo uma autoridade ilegal. Você entende isso? Então Jesus, ele se submeteu, Jesus sendo Deus, ele se submeteu à autoridade de João Batista, para que fosse cumprido a lei. Então o melhor lugar para você estar é debaixo de autoridade. Jesus, ele se submeteu a João Batista. Entenda que você tem que ter uma definição em mente. Poder, olha só, poder é a habilidade de fazer algo. E autoridade é a capacidade de usar o poder. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, Jesus, ele tinha poder. Mas João Batista é quem tinha autoridade. Então, quando você usa o poder que Deus te deu, sem se submeter a uma autoridade, você está usando de forma ilegal. Você entende isso? Foi assim que Deus fez. Então aqui ele está entregando uma lição valiosíssima para nós. Tanto que João Batista, quando viu Jesus, ele falou o seguinte, eu vos batizo com água, mas ele, o Messias, que vier, ele vai batizar com fogo, porque ele é muito mais poderoso do que eu. A Bíblia não fala, João Batista não fala que Jesus tinha mais autoridade. A Bíblia fala que Jesus tinha mais poder, ou seja, Jesus, sendo Deus, sendo mais poderoso que João Batista, fez João Batista para ter mais autoridade que ele. Adriano, você está falando uma heresia? Será que no céu João Batista está acima de tudo? Não. É ali como homem mesmo. É só naquela ocasião. É para entregar uma chave, é para mostrar para você que a melhor posição que a gente pode estar é a posição de submissão. É debaixo de uma autoridade. Não existe pessoa no mundo que não esteja debaixo de uma autoridade. E você precisa aceitar isso. A natureza aceita isso. O peixe, ele está submisso à água. A árvore, ela está submissa ao solo. O peixe, ele tem liberdade para mergulhar, para nadar. Lá ele está nadando livre, solto, tranquilamente, vivendo a sua vida doidado. A árvore, quando ela está conectada ao solo, ela está frutificando, ela está dando fruto, você não vê ela reclamar, você não vê ela triste, você não vê isso. Ela está simplesmente frutificando e dando muito fruto. Então, ninguém tem problema com autoridade. Deus não tem problema com autoridade alguma, ninguém tem problema, nenhum animal tem problema com autoridade. Mas Deus tem problema com você, porque você fala mal da autoridade, você não quer se colocar debaixo da autoridade. Você critica a sua autoridade. Você critica não só o seu marido, você critica até Deus. Por que ele fez isso? Por que é assim? Por que acontece assim? Eu não queria que o dia começasse às 6 da manhã. Eu queria que o dia... não queria que a noite viesse às 18 horas. Eu não queria nada disso. Eu não queria chuva nessa hora. Eu não queria calor nessa hora. Deus tem problema com você. Qual que é o problema que Deus tem? Você não submete à autoridade. Deus está falando assim, por favor, se submeta. Porque quando você se submete à autoridade... Entenda, você encontra liberdade, você encontra ali oportunidade, você encontra vida. Olha só,
Quando você pode até reclamar da sua autoridade, e você costuma falar o seguinte assim, ó, eu vou sair daqui, eu não vou me submeter a essa autoridade. Quando o peixe sai da água, a água não morre. Quando a árvore fala o seguinte, eu já sou uma árvore grande, eu já sou uma árvore maravilhosa, uma árvore poderosa, entenda, a terra não vai morrer, o solo não vai morrer. Entende o que eu quero dizer? Se o peixe sair da água, ninguém precisa fazer nada com ele. O peixe não vai morrer. Ou, aliás, a água não vai morrer, mas o peixe vai morrer. Você não tem que matar o peixe, porque ele vai morrer sozinho. Você entende isso? A árvore que se desconecta do solo, o solo não vai morrer, é a árvore que vai morrer. Então, quando você se desconecta da sua autoridade, isso é morte para você. É uma morte emocional, uma morte de relacionamento. Isso é algo espiritual. Se você se desconecta da sua autoridade, algo vai dar errado. Você precisa se submeter. A qual autoridade você está se submetendo? No seu trabalho, você precisa disso. No seu casamento, você também precisa disso. O seu casamento não vai bem se o marido se desconectar de Deus. Mas da mesma forma, se a esposa se desconectar do marido, não vai bem o casamento. Não adianta. Não adianta. Então, se você desconecta do seu marido e quer um casamento bom, não vai fluir. Não vai. Porque essa conexão, ela tem que existir. Essa autoridade e submissão, elas andam juntas dentro de qualquer área, principalmente no seu casamento. Entende? Então, todo ser humano tem um dom. E todo ser humano tem algum dom. Ele tem um poder para atuar em alguma área. Tudo que Deus faz, ele faz para ter autoridade. O peixe, quando ele está na água, ele tem autoridade. A árvore, quando está conectada ao solo, ela tem autoridade. Mas quando o peixe sai da água, ele perde a autoridade. Sabe por quê? Porque ele não está submisso à autoridade dele. O peixe, quando sai da água, ele não consegue mais viver. Ele não consegue frutificar, ele não consegue fazer o que ele foi feito para fazer. Porque ele não está no lugar onde ele foi feito para estar. Você entende isso? A árvore também, ela fala assim, porque eu já não sou mais uma semente. Porque eu já sou grande, eu já sou frondosa, não preciso mais de você, solo. Eu vou sair daqui. O solo não vai morrer, é a árvore que vai morrer. Você entende? E eu não falo de morte natural, não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma morte emocional. Eu estou falando de um céu de bronze, eu estou falando das coisas não acontecerem, de ficar tudo ruim, entende? Então, isso é muito importante. Então, tem alguns princípios e algumas bases que você tem que entender sobre a autoridade e submissão do casamento. Primeiro, tudo que Deus faz, Ele faz para ter autoridade. Então, tudo que Deus fez, Ele fez para ter autoridade. A água, ela é autoridade sobre o peixe. O solo é autoridade sobre a árvore. Então a árvore só consegue dar fruto se ela estiver no solo. O peixe só consegue mergulhar livremente se ele estiver debaixo, submisso à água. Você entende isso? Segundo, a ausência de autoridade gera destruição. Quando você, marido, você não se conecta a uma autoridade, não se submete a alguma autoridade de um treinador, de algum especialista, de algum princípio da palavra de Deus, você está gerando morte para você. O seu negócio não vai dar certo. Não vai. Se você não se submete a um conselheiro conjugal para buscar resolver as questões do seu casamento, o seu casamento não vai dar certo. Não vai. Sabe por quê? Porque você não tem ninguém falando sua vida. Ninguém está tocando em você. Ninguém está mostrando nada para você. Adriano, por que Deus fez dessa forma? Por que Ele fez para ser assim? Simplesmente porque se você não fosse assim, você, quando chegasse lá na eternidade, ia seguir o princípio de Lúcifer. O princípio de Lúcifer que não se submete a ninguém. O princípio de Lúcifer que acha que não precisa de ninguém. O princípio de Lúcifer de falar o seguinte: ei Deus, seguinte, eu acho que está errado isso aí. Não é assim que se faz, não. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão. Eu acho que se eu fizesse assim seria melhor. Tem muitas pessoas que querem estar no lugar de Deus. Tem pessoas que querem fazer melhor do que Deus. Elas falam assim, se eu fosse Deus, se eu estivesse lá no lugar dele, eu tinha tomado uma decisão melhor. Então, estão criticando a Deus. Então, a autoridade, a ausência dessa autoridade gera destruição. Quando no casamento não há autoridade, não há um reconhecimento de autoridade, então o casamento não vai prosperar, não adianta. O segredo do sucesso é ficar debaixo de autoridade.
Você quer ver o peixe prosperar? O lugar onde ele mais vai prosperar na vida é enquanto ele estiver debaixo d'água. Enquanto o peixe estiver debaixo d'água, ele vai prosperar, ele vai dar muito fruto, ele vai dar muito filhote, ele vai ter liberdade para fazer muita coisa. Você quer ver um lugar para a árvore prosperar? É quando ela estiver conectada ao solo. Porque se você cortar a árvore, tirar ela dali, ela não prospera. Da mesma forma, o casamento ele tem que estar debaixo de uma autoridade. O marido tem que estar debaixo da autoridade de Cristo, porque Cristo é o cabeça do marido. Mas a mulher tem que estar debaixo da autoridade do marido, porque o marido é o cabeça da mulher. Você entende isso? Da mesma forma que Jesus está debaixo da autoridade de Deus. Da autoridade de Deus, porque Deus é a autoridade de Jesus. Entende? Que a gente falou lá no comecinho. 4. Tudo tem que se submeter a alguma coisa. Então, a gente tá ficando claro até aqui, tá entendendo? Tá sendo valioso para você essa aula. Tudo tem que se submeter a alguma coisa. Esse é um princípio espiritual para a vida inteira que eu estou trazendo para você aplicar no seu casamento. Ninguém tem autoridade soberana, somente a Deus. É o 5º. O 6º, ninguém tem palavra soberana. 7º, ninguém tem autoridade sobre a consciência de outra pessoa. Gênesis 1:26 está escrito o seguinte: exerça o homem, né, criou Deus o homem e mulher, a sua imagem e semelhança, exerça ele a autoridade sobre as aves do céu, os peixes do mar e os répteis sobre a terra. Então, Deus te chamou para ter autoridade sobre circunstâncias, não sobre pessoas. Você entende isso? A gente serve com o nosso dom, com a nossa habilidade, a gente serve, mas a gente não controla pessoas. Se você, marido, quer controlar a consciência da sua esposa, você está errado. Se você quer controlar a consciência do seu marido, você está errado também. Então eu quero te falar, no casamento não existe algo mais poderoso do que a empatia. O que é empatia? Abrindo um parêntese aqui nessa aula. Empatia não é só se colocar no lugar do outro. Empatia é deixar o outro ser o outro também, está tudo bem, não tem nada de errado. A sua esposa ela tem esse jeito, essa característica, está tudo bem. O seu marido é assim e está tudo bem também. Tem pessoas que você vai gostar e o seu marido não. Tem pessoas que ele vai gostar e você não, e está tudo bem. Tem coisas, tem preferências, tem hábitos que ele vai gostar e você não. E vice-versa, e está tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Ok? Então, o que você não pode é querer exercer autoridade sobre a consciência de alguém. Você não pode exercer governo e domínio sobre uma pessoa. Quando você faz isso, você está sendo uma autoridade ilegal. Ok? Então aqui, ó, 10 propósitos sobre a autoridade. Primeiro, a autoridade, ela produz ordem. Segundo, a autoridade, ela traz produtividade máxima. Terceiro, a autoridade, ela te dá proteção. Quando você está sujeito, submisso a uma autoridade, você está protegido por ela. Você entende isso? Quarto, quando você está submisso a uma autoridade, ela te dá preservação, ela te preserva. 5, a autoridade não só te protege, não só te preserva, mas ela te defende. Você entende isso? Então, quando você se submete a uma autoridade, ela te defende. Ok? 6, ela te dá segurança. 7, ela te promove. 8, ela te traz liberdade. Estar debaixo de autoridade não é para você virar escravo, é para que você encontre liberdade pelo amor de Deus. Você já viu algum peixe reclamando por estar debaixo de autoridade? Você já viu alguma árvore reclamando por estar debaixo de autoridade? Então, por que você reclama de estar debaixo de autoridade? E por que você usa a sua autoridade errada também? Me fala aí. Está errado. Autoridade e submissão, se submeter a uma autoridade, não é para gerar sofrimento, mas liberdade. Liberdade para viver, liberdade para fluir, para tudo. Entende? A autoridade, a árvore, se você perguntasse para uma árvore, ô árvore, onde você queria estar? Você queria estar fora da terra ou na terra? Ela vai falar assim, pelo amor de Deus, não me tira da terra não, senão eu morro. Pergunta para um peixe, você queria estar onde? Você queria estar no mar ou em outro lugar? Não me tira do mar, não me tira da água, não me tira desse rio aqui. Se você me tirar, eu morro.
Então a autoridade deveria ser dessa forma. A esposa deveria pensar o seguinte: não me tira debaixo da autoridade do meu marido, senão eu morro. Entende? Então o marido, ele deveria exercer autoridade como a água exerce autoridade sobre o peixe, a ponto de fazer o peixe querer ficar lá dentro. Porque se ele sair para fora, ele perde o fôlego. Mas sabe o que tem acontecido? Muitos maridos têm se tornado tão inóspito, insípido, têm ficado tão desagradável, pesado, têm exercido peso sobre a sua família, que a sua família tem desejado estar fora dessa autoridade. Porque é muito melhor para ela estar fora dessa água do que dentro. Isso aí está arrebentando com tudo. Porque se dentro da água está ruim, fora é pior ainda. Estou falando que eu estou aprovando a rebelião não, mas você entendeu o que eu quis falar. Ei marido, cuide da sua autoridade. Cuida dessa água, desse rio de água viva que é de você. Você tem que gerar vida. A palavra de Deus fala o seguinte: todo aquele que crer do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem que entender que para sua esposa, para sua família, para o seu casamento, você é água viva. Você tem que entregar uma água de boa qualidade, onde a sua esposa queira estar debaixo da sua autoridade. Ela queira, ela decida. Não é você cobrar. Sabe, pô, a água ela nunca fala para o peixe: peixe, você tem que ficar aqui. Quando alguém pesca um peixe, a água não vai lá tentar pegar ele para trás. Não pega não. Sabe por quê? Porque ela não tem que cobrar autoridade. Se o peixe quiser sair, ele vai sofrer as consequências. Mas tem muito marido falando o seguinte: ei esposa, é para ficar aqui, ó, é para ficar aqui, debaixo da minha autoridade, porque eu que mando, comigo ninguém pode. Tá errado. Tá errado. Se você está fazendo isso, você está fazendo as coisas de forma errada, marido. Você tem que ser água viva para sua esposa, para ela querer estar debaixo da sua autoridade, ok? Então vamos lá. 9, identidade. Então, estar debaixo de uma autoridade te traz identidade. Você é quem? Quando a gente vai sair, né? Ah, você é a fulana, a esposa do fulano. Ah, você é o ciclano, marido da ciclana. Então ela te traz identidade. E também ela traz realidade. Isso é muito importante. Agora, 8 características de uma falsa autoridade. Primeiro, ela domina as pessoas. Então, são 8 características que você vai perceber que alguém que usa da sua autoridade de forma errada. Primeiro, ela domina. Segundo, ela tem poderes ilimitados. Terceiro, ela dita regra para as pessoas. Então, a 4ª característica da falsa autoridade, ela oprime as pessoas. 5ª, usa a autoridade para benefício próprio. Então, uma pessoa que está usando a autoridade de forma disfuncional, ela sempre vai usar da carteirada para realizar o seu próprio desejo. Um policial que ele usa da autoridade para o seu próprio benefício é corrupto. Um professor que usa da sua autoridade para o seu próprio benefício é corrupto e ilegal. Então, toda autoridade que ela se preocupa com o próprio benefício em detrimento do benefício das outras pessoas, então é uma autoridade ilegal, uma autoridade corrupta. Você entende isso? Então, outro exemplo, outra característica da falsa autoridade é número 6, ela manipula e ameaça as pessoas. É aquele tipo de pessoa que usa da ameaça para conseguir o que quer. Ela fala: ó, se você fizer isso, eu não vou te dar aquilo. Se você não realizar esse desejo meu, então eu vou penalizar você de alguma forma. Se você não atender o meu pedido, então vai haver retaliação. Então uma pessoa que ela usa de falsa autoridade, ou é uma autoridade inadequada, inapropriada, ela também tem essa característica de manipular. Uma forma de manipulação que eu acho muito interessante é através da fragilidade, da fraqueza. Porque se você se fizer de fraco, de coitadinho, aí é uma forma de manipular também, sabia? Você quer fazer com que todas as pessoas sejam sensibilizadas por você, pelo seu sofrimento, pela sua dor, pela sua limitação, pela sua fraqueza. E aí você na verdade se faz de fraco para que as pessoas possam atender os seus pedidos, os seus desejos. Então isso também é uma autoridade falsa e ilegal. 7. Restringe as pessoas. Qual é essa característica de limitar, de você não dar liberdade? É a esposa que não deixa o marido sair com os amigos, não deixa ele sair
deixar os amigos, deixar o marido sair para jogar futebol, fazer alguma coisa sozinho, porque ela acredita que é perigoso. Ela não quer ir, mas ela também não quer deixar o marido ir. Então, eu quero que você coloque na sua cabeça, se o seu marido, ele for uma pessoa com a índole errada, se ele for uma pessoa mau caráter, mesmo se você estiver com ele, ele vai fazer coisa errada. Mesmo se ele estiver dentro de casa, ele vai fazer coisa errada, porque não tem a ver com o lugar onde ele está. Tem a ver com a índole, o caráter dele. Você entende isso? Então isso é muito importante você entender. Então, tentar restringir, limitar o seu marido, não resolve o problema. Isso, na verdade, é uma característica errada de autoridade. Da mesma forma, o marido, ele não deixar a esposa conversar com outras pessoas, ele não deixar a esposa ir para outros lugares, ele limitar o tempo que ela vai conversar, ou limitar ela de alguma outra forma. Então, quando o marido ele tenta restringir a esposa, não vou deixar você estudar, não vou deixar você trabalhar, porque a mulher ela tem que trabalhar. Não é que ela é obrigada, mas ela pode também, nada impede. A mulher tem que ter o seu próprio negócio. Se ela quer abrir um negócio, na verdade, você não deve restringi-la, mas deve motivá-la a isso. Se a sua esposa ela quer trabalhar, seja não pelo salário, mas porque está fazendo uma atividade que ela gosta, então você não deve ser a pessoa que restringe, mas que estimula. Talvez aquela área você queira abrir os olhos da sua esposa e falar o seguinte: olha amor, essa área não é boa, essa área é perigosa, essa área não vai dar retorno. Você está fazendo por retorno ou você está fazendo por prazer? Eu estou fazendo por retorno. Amor, então não é essa aqui não, é essa aqui, ó. Pode fazer aqui que vai dar certo. Você entende? Você tem que colocar a sua esposa para cima e não restringi-la e não limitá-la. Entende? Oitava característica: sujeitar, subjugar, diminuir, ofender as pessoas. Então, é a característica daquela pessoa que ela diminui. Ela percebe, de alguma forma ela acha que o outro é maior do que ela, aí ela tenta diminuir. Ela fala assim, nossa, mas que comportamento mesquinho seu, hein? Nossa, logo uma pessoa como você com esse tipo de comportamento. É aquela pessoa também que, de alguma forma, ela usa de uma situação para subjugar o outro, para diminuir o outro. Então é o seguinte, fala, olha, você não vai fazer isso para mim porque eu já fiz tanta coisa para você. Eu já te perdoei de vários e vários erros que você cometeu comigo. Agora você não vai perdoar, você não vai querer lavar a louça para mim, você não vai querer lavar a casa para mim. Meu Deus, que marido terrível é você. Nossa, que esposa tenebrosa é você. Você entende isso? Então a mulher e o marido que fazem uma coisa dessa, eles estão usando a autoridade errada. Tá tudo errado. Se esse é o seu caso, muda hoje de vida. Muda hoje de vida, porque um casamento que ele conduzido dessa maneira, ele não prospera. Entende? Faz sentido para você? Se eu parasse essa aula aqui agora, tinha valido a pena? Pois eu quero te dizer que ainda nem começou. Ainda nem começou. O melhor dá por vir. Mas vamos lá. Respira. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente impactado e abençoado por essa aula. Mas vamos continuar. Poder e autoridade. Poder, como a gente havia falado antes, é a habilidade de fazer algo. Isso é poder. A autoridade é o direito legal para se usar o poder. Você entende isso? Jesus, ele tinha poder, mas ele não tinha autoridade para usar aquele poder. Não sei se você sabe, mas na cultura judaica, Jesus se tornou um rabino. Na cultura judaica, para se tornar um rabino, você deveria ser reconhecido por 2 outros mestres, rabinos, né, no caso. Então, Jesus, ele era Deus, mas ele fez João Batista para ser autoridade sobre ele naquele momento. Então, ele foi até João Batista para ser reconhecido por João Batista, e aí João Batista batizou ele e falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que ele é mais poderoso do que eu. Você entende? Então, quando João Batista falou isso, na verdade ele estava passando para Jesus a autoridade, para que ele pudesse usar o poder dele. E aqui que a porção dobrada acontece. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus já era Deus, Jesus já tinha o Espírito de Deus. Só que, quando ele é batizado por João Batista, ele cumpre a lei, ele cumpre aquele critério, acontece um fenômeno aqui. O Espírito Santo, ele vem sobre Cristo como uma pomba. Mas espera aí,
o Espírito Santo já não estava em Jesus? Pois é, aqui a porção dobrada. Caramba! Quando você se coloca na posição de servir, se coloca na posição de se submeter, então você é revestido com o poder do alto, meu irmão. Você é revestido com o poder do alto, minha irmã. Então uma porção dobrada é sobre a sua vida. Uma porção de capacitação, uma porção nova de paciência, de longanimidade, de sabedoria, de inteligência, de mansidão, de domínio próprio. Quando você se coloca nessa posição, você recebe um poder que vem do alto. Isso é sobrenatural, isso é espiritual. Isso é além do que a sua mente pode conceber, pode imaginar. Você entende isso? Então, quando você se coloca nessa posição, você só tem benefício. O melhor lugar que a gente pode estar no universo é debaixo de autoridade. Todos nós, tanto homem quanto mulher. E eu explicar todas essas coisas para você. O meu intuito não é fazer com que você seja como escravo. Não é fazer com que você seja alienado ou alienada. Pelo contrário, o meu objetivo aqui é te libertar. Porque a pessoa que ela é autoridade, ela é um rei, aos olhos de Deus, ela se coloca na posição de servo. Você entende isso? Não é que agora ela vai dar o pescoço para alguém pisar, ela vai agora falar assim, ó, me humilha, pisa no meu pescoço, na minha garganta. Não, ela não vai fazer isso. Mas ela vai se colocar na posição de servir, se colocar na posição de servir o seu casamento, servir o seu marido, servir sua esposa. Essa é a posição correta, entende? Então, a autoridade, ela é mais importante do que o poder. Você entende isso? Muitas pessoas estão querendo, Deus me dá poder, me dá poder. Não. Poder sem autoridade é ilegal. Imagina uma pessoa que ela está andando na rua e ela resolve fazer uma blitz. Ela simplesmente para no meio da rua e começa a dar sinal para os carros pararem. Essa pessoa, ela pode fazer isso, ela tem o poder de fazer isso. Por quê? Poder é a habilidade de fazer algo. Isso ela tem. Mas ela não tem a autoridade para manipular e controlar o trânsito. Ou seja, ela está usando o poder ilegal. Sempre que você usa um poder, uma habilidade sua, sem se submeter a uma autoridade, então você está usando um poder ilegal. Entende? Faz sentido para você? Então toda vez que alguém usa o poder sem ter autoridade para aquilo, ele está usando o poder de forma ilegal. Sabe qual que é o problema? Todo mundo quer poder. Todo mundo quer poder. As pessoas naturalmente são o tipo de peixe que quer sair da água. É o tipo de árvore que quer sair do solo. Todo mundo quer poder. Mas na verdade, quando você decide estar debaixo de autoridade, você prospera, você frutifica, você cresce, você amadurece, você continua vivo, as coisas fluem, entende? Então é como se você se colocasse debaixo dessa cachoeira e agora estivesse debaixo dessa unção. E por sua causa, como eu falei no começo, Deus vai começar a mudar o coração do seu marido. Quando você, marido, decide reconhecer sua esposa também como autoridade em certas áreas, Deus começa a mudar o coração dela. Você entende? Deus começa a trabalhar na vida do casal. Porque você aplicou esse princípio poderoso. Isso é muito importante. O problema é que todos querem poder. Todos querem o poder de mudar os seus cônjuges. Todos querem... Fala a verdade, esposa. Você não queria o poder de mudar o seu marido? Você não queria ter o poder de pegar um controle remoto e diminuir a voz dele quando ele estiver enchendo o saco? Você não queria o poder de pular aquela cena quando ele estiver fazendo aquelas feiuras, talvez quando ele está sendo aquele ogro, aquele mal educado, você não queria colocar ele no mudo para que você não ouvisse essa conversa? Marido, você também não queria pular a etapa das chatices da sua esposa e logo para aquela cena de vocês dois no quarto, namorando, aquele amor assim, ó, cheio de chamas? Então, todo mundo quer esse poder, poder de mudar os outros, poder de influenciar, poder de transformar, poder de mudar o que o outro pensa, o que o outro gosta, o que o outro sente. Mas não é assim com Deus, não é assim com as coisas de Deus. No seu casamento também vai ser diferente. No seu casamento, na verdade, você deveria querer buscar se submeter. As pessoas, elas querem poder para mudar os seus cônjuges e seu casamento, mas Deus diz, se submeta a uma autoridade. Então você tem que se submeter, talvez, à autoridade do seu marido, o marido se submeter à autoridade da palavra, à autoridade de Cristo. Isso é muito importante. Se submeter a uns ensinamentos de algum curso para casais.
Você entende isso? É muito importante você ter esse entendimento, que quando você se submete a uma direção de Deus para a sua vida, então você está alinhado. E quando você está alinhado, as coisas funcionam, as coisas prosperam, as coisas acontecem. É simples. Não tem segredo, não tem mistério. É simples assim. Então, quando Deus fala assim, ó, você fala para Deus assim, Deus, eu quero sair desse oceano, eu quero um outro oceano para mim. Eu não quero mais viver na água. Deus fala para você, continua na água, porque aí tem vida. Quando você fala, Deus, eu não quero viver mais nesse solo aqui, eu quero outro solo, eu quero sair desse terreno e ir para outro. Continua no solo, porque você vai ter vida por mais centenas de anos. Você entende? Então, Deus fala para o marido assim, ó. Quando você, marido, você achar que você é autoridade soberana, lembra que tem uma autoridade sobre você. A autoridade que diz em Efésios 5,33 o seguinte: marido, ame a sua esposa. Então se submeta a essa autoridade de Deus. Deus falando para você, ama a sua esposa. É muito importante você amá-la. É muito importante você fazer isso, porque naturalmente você não faz. Naturalmente você não ama. Por quê? Quando você está num relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa, você a respeita. Quando ela fala para você ficar quieto, você fica. Quando ela fala para você sair, você sai. Entende? Quando você vê que ela está com a cara fechada, quando você vê que vocês estão começando a discutir, você não quer resolver, você não quer conversar, você sai de perto. Então você tem facilidade para respeitá-la. Mas a Bíblia fala para você amá-la. Por quê? Porque isso não é natural seu. É necessário que Deus fala para você, alô, ama. Porque se Deus não te lembrar, você esquece. Você não é capaz de amar a sua esposa, naturalmente falando. Você é capaz de respeitá-la, reconhecê-la, mas amá-la não. A Bíblia está falando, ama a sua esposa. Se submeta a essa direção, ama. E outra, não é só porque o amor à sua esposa é incomum para você, homem. É simplesmente também porque o amor é a linguagem dela, é a forma como ela compreende o cuidado, é uma forma como ela compreende o respeito, o reconhecimento, o zelo. Se você não demonstrar amor pela sua esposa, e aí a gente tem as linguagens do amor, você tem que entender qual é a linguagem que a sua esposa se sente amada. Então, se você não comunica amor para sua esposa, então não adianta, amigo, esquece. Esquece. Se você acha que você é autoridade soberana e que você não tem que fazer mais nada, que você precisa só esperar por reconhecimento e respeito, esquece, está tudo errado. Se o seu casamento está com problemas, você não consegue mais resolver, determina o seguinte: a gente tem 7 dias para resolver essa pendência. Se não resolver, a gente vai procurar ajuda. Procura ajuda de especialistas, de profissionais, da sua liderança, de pessoas que vão guardar e proteger e conseguir ajudar vocês. Não são os pais, não são pessoas ali que vão só ouvi-los, são pessoas que às vezes vão ouvir vocês dois e vai apontar o dedo na sua cara e falar, você está errado, meu filho. Você tem que avançar e tem que mudar de vida. Você entende isso? Isso é importantíssimo. Agora tem uma direção para a esposa também, está escrito o seguinte, o versículo continua, esposa, trate o seu marido com todo respeito. Quando o marido está na posição de respeitar, se submeter a Cristo, entenda, ele já está submetendo a Cristo. Nós temos Deus, depois Jesus, o marido, a esposa e os filhos. Nessa ordem. Então, Jesus já está fazendo o papel dele, ele se submete a Deus. O homem, o lugar natural dele é se submeter a Jesus. Esse é o lugar natural, a posição natural do homem, de todo homem, é se submeter a Jesus. O que é se submeter a Jesus? Se submeter aos princípios da palavra. Entende isso? Se submeter à direção de Deus para a sua vida. Então o lugar natural do homem é esse. Então a mulher que olha para esse homem, ela tem que se submeter a ele, como ele submete a Cristo, como Cristo submete a Deus. Agora, mulher, eu também quero te falar uma coisa com muito amor e carinho. Se por um acaso o seu homem não está se submetendo a Cristo, não está buscando direção de Deus, não está fazendo curso, não está lendo livro, não é aquela pessoa que você vê assim, nossa, se submeta a ele também. Por causa do seu coração, Deus vai começar a trabalhar na vida do seu marido. Deus vai honrar você, vai cuidar da família por vocês. Entenda,
Quando você quer se promover, quando você quer fazer esse cuidado, fala, eu vou cuidar da minha família pela minha própria força, eu vou sair da minha posição e fazer o que tem que ser feito. Não, esposa, não faz isso não atropela a autoridade do seu marido, não. Sabe por quê? Esse é o caminho de Lúcifer, é aquele que quis se promover. Não, esquece, segue o caminho de Cristo, continua na posição que Deus te deu, vai com medo, vai assim assustada, mas respeita, se coloca ali, sabe por quê? Mesmo que ele venha errar, Deus vai honrar você por causa do seu coração. E esse coração seu vai tocar o seu marido. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. E aí o seu casamento vai mudar por causa do seu coração, da sua disposição. Você não tem que confrontar, você não tem que mudar o seu marido, você não tem... Calma, aceita ele como ele é. Aceita, valoriza. Coloca ele para cima, reconhece, respeita, atribui valor, honra, independentemente do que ele faz ou deixa de fazer, honra, dá a César o que é de César, dá ao seu marido o que é dele por direito, honra ele, honra. Sabe por que a Bíblia fala para você respeitar o seu marido? Porque o respeito também não é natural seu, você é capaz de amar o seu marido, né? Mas agora respeitar não, reconhecer não, porque você quer que o seu marido tenha méritos para você reconhecer, mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala, respeita, reconhece. É reconhecer primeiro. Na verdade, é com o seu reconhecimento, é com o seu respeito que o seu marido vai começar a mudar. É o combustível dele, ele precisa disso. Entende? Então se coloca nessa posição que você vai ver uma verdadeira transformação no seu casamento. Não tenha dúvidas disso. Então, guarde isso. A autoridade protege o poder. Não é o poder que protege a autoridade, não. A autoridade protege o poder. A autoridade protege o casamento. E a autoridade protege o propósito. A autoridade gera poder. E não é o poder que gera autoridade. Então quando você se submete à sua autoridade, você está acumulando poder sobrenatural para mudar a realidade do seu casamento. Pode ter certeza disso. Gostou dessa aula, meus amores? Se eu encerrasse aqui agora, tinha valido a pena? Mas eu quero dizer, eu ainda nem comecei. Sabe por quê? Porque agora é a sua vez. É a sua vez de compartilhar essa aula com mais 10 pessoas que estão precisando ouvir isso. Que você pode ser um canal para salvar o casamento de muitas pessoas. Agora é a sua vez de praticar tudo que você aprendeu aqui. Agora é a sua vez de treinar, de ouvir essa aula de novo, anotar, escrever e colocar em prática. É a sua vez, ok? Então curta, comenta, compartilha aqui com mais 10 pessoas nos grupos de WhatsApp para você ajudar esse canal a crescer, ok? A gente se vê então na próxima aula. Um beijo no coração e até mais.